Nessa aula do dia 12 de agosto, nós vamos estar recordando um pouquinho sobre como calcular parte ou a porcentagem de um número inteiro. Então, para calcular a porcentagem ou parte de um valor, basta multiplicar o numerador dessa fração pelo número inteiro e depois dividir pelo denominador da fração. Ou dividir o número inteiro pelo denominador da fração e o resultado multiplicar pelo numerador. Como, por exemplo, calcular 30% de 700. 30% equivale a 30 por 100. Então, 30 centésimos representa 30%. Então, para calcular esses 30% dos 700, eu vou multiplicar a fração 30 centésimos pelos 700. Eu posso multiplicar o 30 pelos 700 e dividir o resultado por 100. Ou dividir os 700 pelo 100 e o resultado multiplicar pelo numerador, que é o 30. Foi o que eu fiz aqui. 700 dividido por 100 é 7. 7 vezes 30, 210. Então, 30% de 700 equivale a 210. Então, só lembrando que para eu encontrar a fração de um inteiro ou a porcentagem de um inteiro, eu posso multiplicar o numerador pelo inteiro e o resultado dividir pelo denominador, como eu posso dividir o inteiro pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador. Então, para essa aula de hoje, vocês farão essas 3 atividades. Coloquem a data no seu caderno, você vai copiar e responder essas atividades em seu caderno. Em seguida, daqui 20 minutos, vocês terão 20 minutos para resolução, e a gente corrige e tira as dúvidas de vocês, ok? Corrigindo a atividade, questão de número 1. Carolina tinha R$ 175, gastou 2/5 dessa importância. Quanto ela ficou? Então, para eu saber quanto é 2/5 dos 175, como eu havia dito, eu posso multiplicar o 175 por 2 para depois dividir pelo 5, ou eu posso dividir pelo 5 primeiro e multiplicar pelo 2 depois, não tem problema nenhum. Então, se eu tenho aqui 175 vezes 2, então isso equivale a 350. 350 dividido pelo 5 é igual a 35 por 5 é 7. Então, equivale a 70. Então, isso significa que ela gastou R$ 70. Bom, mas se eu tivesse dividido primeiro? 17 dividido por 5 é 3. E sobra 2. 25 por 5 é 5. Então, 35. 35 vezes 2 é igual a 70. Então, observando que as duas maneiras, o resultado é o mesmo. Então, respondendo à pergunta quanto ela gastou, Carolina gastou R$ 70. Então, eu fiz das duas maneiras para mostrar para vocês que
o resultado é o mesmo, tanto faz eu multiplicar primeiro para depois dividir, como dividir para depois multiplicar. O resultado é o mesmo. Sempre multiplico pelo numerador e sempre divido pelo denominador, ok? Na questão de número 2, com 12 litros de leite, quantas garrafas de 2/3 de litros poderão ser cheias? Com 12 litros, então eu vou calcular quanto representa 2/3 desses 12 litros. Multiplico pelo numerador e divido pelo denominador, ou divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Multiplicando 12 por 2, 24. 24 dividido por 3 é igual a 8, porque 3 vezes 8 é 24. Ou, se eu dividir primeiro 12 dividido por 3, é 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, sempre multiplica pelo numerador e divido pelo denominador. Quantos, né? 12 litros de leite, quantas garrafas de 2/3 de litro poderão ser cheias? Poderão ser cheias 8 garrafas. Na questão de número 3, numa pizzaria são produzidos 400 pizzas em um final de semana. Nesse fim de semana, 20% dessas pizzas são de calabresa. Então, quantas pizzas foram feitas nesse final de semana de calabresa? Então, lembrando que para calcular 20% do total, que é 400, 20% eu representei na forma de fração, 20 centésimos, de 400. Então, eu posso estar lembrando do que eu disse anteriormente. Multiplico pelo numerador, divido pelo denominador. Então, se eu pegar esse 400 e dividir pelo denominador 100, eu vou ter igual a 4. 4 vezes 20, que é o numerador, equivale 80. Então, quantas pizzas de calabresa foram feitas nesse final de semana? Foram feitas 80 pizzas. Ok?